Pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que é favorável à limitação da delação premiada. Então a gente vai conversar agora com a Marília Ribeiro, que tem os detalhes pra gente. E aí, Marília, de que maneira que essa discussão está acontecendo por aí? O primeiro assunto do dia para a gente jogar para o crivo dos nossos analistas depois. Bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a proposta agrada tanto a direita, quanto a esquerda, quanto o centrão. Então, quer dizer que agrada a todos. Nessa semana, o presidente da Câmara acabou desenterrando o projeto que proíbe a validação das delações premiadas e criminaliza aquelas delações que saírem, que forem divulgadas. Ele pautou um requerimento de urgência que deve ser apreciada nesses próximos dias. A medida foi apresentada em 2016 pelo ex-deputado Vadir Damus, que hoje faz parte do Ministério da Justiça do presidente Lula, na esteira da Operação Lava Jato. Já foram apensados neste projeto outros 7. O último foi apresentado pelo deputado Luciano Amaral e é para esse projeto o pedido de requerimento de urgência, segundo o Arthur Lira. O pedido de requerimento de urgência foi pedido pelos seguintes deputados: Luciano Amaral, do PV de Alagoas, Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro e Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Críticos falam que o presidente da Câmara dos Deputados acabou pautando esse pedido de urgência por conta do apoio do PL. Isso porque essa delação, esse projeto é importante por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo de uma delação premiada do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O que Lira nega. Ele diz que sempre foi a favor deste projeto e que o pedido de urgência não partiu dele, mas sim de líderes partidários. Essa informação foi dada pelo blog da Júlia do Alibe, lá do G1. Neste momento, o projeto não é retroativo, o que quer dizer que as delações que já foram homologadas, elas não podem ser anuladas. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Bom trabalho para você. Se tiver novidade, chame a gente aqui. Aqui conosco já está também Alan Gani. Comentários no nosso YouTube estavam especulando aonde você estaria hoje, Alan Gani. De que cômodo você estaria conectado conosco. Espero que seja uma sala de estar, um escritório. Veja, eu estou aqui numa sala de reunião da universidade que eu dou aula, né? E se eu levantar aqui, ó, não tem nada demais, tá vendo? Ó? Então, está provado que eu estou no traje adequado, estou no local apropriado. Agradeço, Gani. Muito obrigado, viu, pela sua empatia conosco, né, Zé Maria? A gente não merecia outra coisa que não isso, pelo amor de Deus. Bem-vindo também. Claro, e eu aqui no Planalto Central do país, a côté da Esplanada dos Ministérios. Exatamente, você sempre muito bem posicionado. Já começo contigo então, Zé Maria, porque um projeto do PT, desenterrado dos tempos em que a ex-presidente Dilma Rousseff era alvo de várias delações, que agora ganha uma roupagem e um cenário diferente, que poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente tem a união de caminhos improváveis podendo beneficiar todos os lados desses caminhos. Aonde isso vai parar, Zé Maria? Pois eu ouvi uma frase que eu vou repetir aqui, ouvi hoje. Por favor. Nós estamos apoiando o mesmo projeto por motivos diferentes. Ou seja, um projeto que é tão apoiado assim por, vamos dizer, grupos tão distintos, né, ele tem muita chance de ser aprovado. Olha, o Brasil se transformou num emaranhado de normas e rumos jurídicos que a gente não pode entender imediatamente. O que eu sei é que o PL está apostando firmemente de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará na disputa em 2026 e abre várias frentes. Uma jurídica, indo juridicamente ao Supremo Tribunal Federal, apostando na possibilidade de uma jurisprudência que até então, para o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral é o Tribunal Superior em matéria eleitoral. Né? Não envolvendo questão constitucional, o Supremo nunca mudou norma definida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
até porque os integrantes do Supremo Tribunal Federal são efetivos do Tribunal Superior Eleitoral e presidem o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa é uma aposta jurídica. Por outro lado, é o acordo com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com Davi Alcolumbre, o futuro presidente do Senado Federal, de aprovar a anistia aos condenados no dia 8 e incluir aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, duas ações, ou jurídica ou política, para permitir que Jair Bolsonaro esteja na chapa em 2026. Se nenhuma dessas aí der certo, a ideia geral é que Bolsonaro fica na onda aí como candidato, repete Lula lá atrás e evita especulações de que ele estaria já apoiando um outro nome. Bom, o Fábio Piperno, quando Vadir Damus propôs isso lá atrás, provavelmente ele não imaginava que pudesse servir para um opositor como Jair Bolsonaro. Quando a gente tem dois caminhos tão opostos convergindo para o mesmo lugar, é preciso analisar com crítica isso? Veja bem, Evandro, são dois momentos da mesma excrescência, porém, a primeira excrescência ela foi, felizmente, para o freezer. Ele perdeu, esse projeto não andou, ele ficou congelado de tão ruim e imoral que era. É uma solução imoral, né? E naquela época, felizmente, aquilo não prosperou. Então, tomara que o encaminhamento seja o mesmo agora, só que... Mas você entende que o Congresso daquela época é o mesmo de agora? Não, ele mudou. Ele mudou, talvez tenha até mudado para pior, mas o fato é que, naquele momento, repito, o projeto era uma excrescência. O deputado do PT, hoje, trabalha no Ministério da Justiça. Enfim, da Justiça, deputado lá do Rio de Janeiro, deveria ficar envergonhado daquilo que ele propôs naquela época, para livrar a cara de companheiros. Da mesma forma que agora essa ideia ressuscita, coincidentemente, depois do encontro que o deputado Arthur Lira teve com o presidente Bolsonaro nessa semana. E nós já falamos sobre isso. Desse encontro saíram três coisas. Esse projeto, a ideia da anistia e, consequência disso também, acordos visando interferir na eleição para a presidência da Câmara. Então, os acordos para a presidência da Câmara são legítimos. Eu acho que todo mundo tem todo o direito de fazer acordos, de tentar, de conversar e tal. Agora, não me venha com história para boi dormir em relação a esses dois projetos. Eles saíram um saiu do freezer e outro volta a esquentar o imaginário de muita gente por conta de um casuísmo, de um oportunismo político. Bom, e esse movimento agora pode, então, ajudar de alguma forma Jair Bolsonaro. E a gente tem visto algumas costuras que podem levar a isso. Muitos analistas já trouxeram o quanto Jair Bolsonaro e Lula se retroalimentam na política. Gustavo Segre, que um dependeria do outro para manter viva a chama de que eles permaneçam no poder. De alguma forma, a gente está acompanhando também, guardadas as suas devidas proporções, histórias muito parecidas sobre dar a volta por cima. Em algum momento, com as suas metodologias, e métodos, o presidente da República conseguiu também garantir a volta ao poder. Ou seja, conseguiu eliminar os processos que o condenavam de alguma forma e se preparou para mais um pleito que venceu. Jair Bolsonaro se tornou inelegível por parte do Tribunal Superior Eleitoral e, de alguma forma, agora tenta dar a volta por cima para que, nas próximas eleições, seja também o representante da direita aqui no país. De que maneira que essas histórias se cruzam agora com esse mesmo projeto, Gustavo Segre? Evandro, Lula e Bolsonaro são a melhor demonstração da terceira lei de Newton. Reação e ação. Ação e reação. Um precisa do outro. A esquerda que precisa confrontação com a direita. Se tiver alguma coisa no meio, essa confrontação não é tão válida perante o eleitor. Um diplomata argentino me falou uma frase que me parece aplica aqui. Cumprimente todo mundo quando você estiver na ascensão, porque você vai cruzar com todo mundo quando você estiver na queda. E essa situação me parece aplicável. Esse projeto foi em 2016. Era Lava Jato puro. Exatamente. Lava Jato puro que, eu lembro, os políticos iam dormir tranquilos quando o sol se ponha e acordavam
6 horas da manhã, porque é a hora que o policial japonês da Federal batia na porta de todas as pessoas, porque quando o sol sai, aí pode ser presa alguma pessoa. Senão não poderia ser nesse intervalo de tempo. E claro, naquele momento qual era o objetivo? Abafar o Lava Jato. Agora, não me parece que tenha um efeito, como muitos estão avaliando, para favorecer o presidente Bolsonaro, por uma questão muito simples. Aqueles que já estão presos não aplicaria essa lei. Então seria daqui para frente. E o que me parece que busca? Quando alguém estiver próximo ou suspeitando que vai ser preso, levanta a mão e diz, eu quero delatar. Porque a partir desse projeto, se disse o que a gente pensa que diz, estando preso ele não poderia ser um delator. Então a delação deveria ser prioritária à possibilidade dessa detenção. Eu não sei se terá aplicação, mas me parece ruim, por todos os lados, porque quer evitar uma pressão, mas de alguma maneira mistura todo mundo na mesma bolsa. Bota todo mundo no mesmo pacote. Gani, antes de te ouvir, eu vi que o Piperno estava discordando de você, Segrana, essa parte final da sua fala. Por quê, Piperno? Essa parte final, sim, porque de fato o projeto ainda ele não prevê a retroatividade. Verdade. Como lá atrás também não. É algo que pode ser discutido ainda. É aí que está o negócio. Exatamente. Quer dizer, Jabuti. É exatamente o Jabuti. Então é óbvio que vai acabar sendo... Porque ele nasce claramente para limpar a barra de partidários, o deputado lá do Rio de Janeiro, do então deputado, e ele ressuscita também para limpar a barra, num momento de necessidade. Podia chamar, inclusive, o projeto Mauro Cid, porque, assim, está muito claro qual o objetivo dele. E a questão da retroatividade passa a ser até um jabuti pequenininho, porque, vejam, nesses deputados signatários, apoiadores que o Zé Maria citou, você citou, já tem 2 que são pré-candidatos a presidente da Câmara. Então, eles claramente já estão fazendo acordos. E, no fim das contas, também são projetos que ajudam, né? Sempre autoajudam ali os congressistas, né? Eles sempre pensam em si na hora de fazer essas propostas. Fala, Langani. Evandro, eu acho que é ruim, né, de qualquer modo, e aí não estou falando do candidato A ou B, mas institucionalmente abre espaço para a impunidade, né? Então, do ponto de vista legal, eu acho ruim. Agora, eu não vejo que isso seja um movimento para beneficiar Jair Bolsonaro, e aí discordo do que o Piperno está falando, pelo seguinte, a delação do Mauro Cid, ela já foi feita. E ali naquela delação, o que ele trouxe, a delação por si só, vamos lembrar, não é suficiente para condenar alguém. Ele falou que o Jair Bolsonaro tinha, sim, uma intenção, né, de usar as Forças Armadas para que o presidente Lula não assumisse. Até onde eu sei, a intenção não é crime, por mais que moralmente seja condenável. Então, eu não vejo o porquê que isso beneficiaria de algum modo Jair Bolsonaro, porque pelo que o Mauro Cid falou até agora, né, dado que continue a delação dele válida do jeito que está, não é suficiente para prender o presidente, tanto é que ele não está preso. O que foi, Piperno? Veja bem, Alan. Bom, primeiro que não se sabe se o que ele disse é ou não o suficiente para prender, mas certamente as delações abriram importantes frentes de investigação, não só na questão do 8 de janeiro, mas também no episódio das joias, que, ao que tudo indica, a Polícia Federal vai pedir o indiciamento na semana que vem, e também no tema cartões de vacinação. Então, não é uma delação restrita a um único tema. Ele falou sobre muitos assuntos, mas abrindo frentes de investigação. Ô Piperno, o meu ponto aí é que isso seria inócuo, até porque tudo isso já vinha sido investigado antes mesmo da delação do Mauro Cid. E no final das contas, mesmo que passe um projeto desse no Congresso Nacional, a gente sabe que no Brasil, quem vai dar a palavra final e se vai falar se esse projeto é constitucional ou não, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a movimentação política seria muito mais efetiva se for para livrar o Jair Bolsonaro, ele conversar com ministros do Supremo do que com o Congresso Nacional. Quem tem o poder da caneta, no final das contas, é o Supremo.